Vamos falar de Uma Família Feliz? Uma Família Feliz foi um livro lançado pelo Rafael Montes em 2024. É uma das últimas obras lançadas por ele, se não a última, lançada mesmo originalmente. E ela foi lançada em abril, ou foi em março de 2024, próximo do lançamento do filme, com o mesmo título, Uma Família Feliz, que é estrelado pela Grazi Massafera e o Reinaldo Giannichini. Hoje, mais especificamente, eu queria falar sobre as lacunas presentes na obra Uma Família Feliz, que, para quem leu o livro, eu imagino que deva concordar comigo, não são poucas. O livro deixou muitas pontas soltas, parecendo inclusive que foi como se fosse escrito às pressas. Primeiro, foi divulgado o lançamento do filme. Muito tempo depois, já próximo da data de lançamento do filme, foi divulgado o lançamento do livro. Como se realmente tivesse sido algo não planejado inicialmente, porque o filme era para ser a obra original. Então, suspeitas minhas, nada confirmado. O roteiro do filme deve ter sido adaptado para ser escrito o livro Uma Família Feliz. Por isso ele deve conter todas essas lacunas. Mas vamos começar. Vale lembrar que esse vídeo vai conter spoiler, porque é realmente para quem já leu o livro e para quem também se questiona sobre essas lacunas. Pessoas que não leram o livro vão receber bastante spoiler, porque vai falar até mesmo do final da obra. As primeiras lacunas giram em torno da mãe das gêmeas, né? Da Alice. Ela é uma personagem na história que deixa muitos questionamentos. O primeiro de todos gira em torno da morte dela. Ela realmente morreu? Primeiro questionamento, ela realmente morreu? Se morreu, ela foi assassinada? Se sim, por quem? Pela filha? Ou que ainda era muito pequena, então é muito pouco provável, mas considerando as atrocidades que ela fez com a idade dela, que também são pouco provável, tudo pode se esperar. Pelo marido, Vicente? Ou ela se automatou-se? Também é uma possibilidade. Porque ela era deprimida, né? A história fala sobre isso, então é uma possibilidade ela ter se suicidado, ter morrido acidentalmente, ter sido assassinada pela filha ou pelo marido, né, na época, que era o Vicente. Essa resposta não é respondida em nenhum trecho do livro, o que nos deixa do começo ao fim com esse questionamento. A segunda lacuna. Se a Alice de fato está morta, quem que era a loira que perseguia a Eva de carro em trechos do livro? Isso também não é respondido em momento nenhum. A gente até que teoriza, pensa que deve ser a Alice, que ainda tá viva e tá perseguindo ela. Só que isso é uma pergunta que não é respondida em momento nenhum. É um questionamento que fica em aberto do começo ao fim da obra. A minha teoria única era sobre o fato da Alice ainda estar viva e ser ela que perseguia a Eva no carro. O motivo a gente não sabe, né? Até porque é uma teoria que não foi nem um pouco comprovada. E é uma teoria que fica em aberto. A mulher do carro que persegue a Eva não é em momento nenhum respondido. Não se sabe se é alucinação da Eva, não se sabe se é de fato a Alice que está viva, não se sabe se é repórter, não se sabe se é ninguém. Só é dito que tinha uma pessoa que seguia a Eva de carro quando ela ia pra casa da mãe dela. E aí, falando de Eva, vem o questionamento. De onde vêm esses apagões da Eva? O Rafael Montes, ele tem um livro, quer dizer, não é dele, né? É uma coletânea que ele participa, que eu tenho até ela ali, que é Criaturas e Criadores, é esse livro aqui. E nela são várias histórias góticas readaptadas para dentro da nossa realidade. E a história que o Rafael Montes reescreveu é O Médico e o Monstro. E aí tem um rapaz no livro que a mãe dele faleceu, ele tem que alugar, ele tem que vender a casa da mãe dele, ele tem apagões e às vezes ele acorda na casa da mãe dele. É muito similar à história da Eva. Eu acho, inclusive, que o Rafael se inspirou muito nessa obra que ele já tinha escrito do Médico e do Monstro. Só que essa obra é fechadinha, né? Ela não explica porque o cara tem os apagões, só que como ela roda em torno dos contos góticos, é uma referência ao Médico e o Monstro. Então a gente deduz
que é só pra ser similar à história do médico e o monstro. Mas a da Eva não é esclarecido isso, não é esclarecido porque ela tem esses apagões. Esses apagões são desde a juventude, né? A gente pensa o tempo todo que ela faz as coisas que acontecem com o Luca durante esses apagões. Na verdade, a gente descobre que não. Então, ninguém sabe o que acontece durante esses apagões. Se ela só dorme, se ela realmente é sonâmbula. Ninguém sabe de fato o que acontece. Outra lacuna que me deixou louca durante a leitura do livro era sobre o amante da Sônia, né? Da vizinha da Eva. A Sônia fica o tempo todo, não sei o que, meu amante, é um homem que é casado, ele tem filho, ele não sei o que. Eu já tinha certeza absoluta que era a Sônia que era amante do Vicente, era ela que tava fazendo tudo lá pra incriminar a Eva. E no fim das contas a gente não descobre quem de acha esse amante dela. A gente não sabe se de fato é o Vicente, se de fato é outra pessoa, se o Rafael Montes fez de propósito pra enganar a gente. A gente não sabe de nada. Só que não tem um final, não é esclarecido quem é esse amante da Sônia. E a gente passa a obra toda com essa curiosidade e acaba a obra com essa curiosidade. É outra resposta, outra pergunta que não é respondida. Outro questionamento. Quando que começou as maldades da gêmea má lá, né? É a Ruth e a Raquel. Eu não lembro o nome da gêmea, mas... Quando que de fato começaram essas maldades dela? Quando ela começou a fazer isso? E aí isso volta pro ponto inicial sobre a mãe dela, né? Porque não se é respondido também. É uma lacuna mais rasa. Não ia contribuir tanto pro desenvolvimento da história. Só que é algo que a gente não sabe. A gente não sabe nada sobre... Antigamente a história a gente não sabe de nada dela. A gente só sabe a partir do momento que começou. E eu acho que a lacuna, a pergunta que mais fica pra mim, a lacuna mais aberta de fato, o Vicente abusava ou não das meninas? Porque se sim, explicaria muita coisa. Explicaria a obsessão da filha por ele, porque acontece muito, né, infelizmente, de crianças que são abusadas, de desenvolver esse sentimento pelo abusador, porque elas ficam confusas. E aí explicaria o sentimento dela por ele. Só que isso não é respondido no livro. Tem muitos pontos que dão a entender que ele de fato fazia isso, que ele de fato abusava delas. A parte da dança, né, que elas estão dançando, depois o computador, que não dá pra ver o que ele tá vendo no computador, né, sendo já quase perto do final. E essa questão de ela ter ficado obcecada por ele, como que isso começou? É só um complexo de Electra? Ou tem algo por trás? São muitas lacunas. Uma Família Feliz, ele é um livro muito bom. Ele é um livro com começo, meio e fim, né? De fato, o plot dele é surpreendente. Mas essas lacunas deixaram o livro deram uma fraquejadinha assim no livro e deixaram algumas coisas a desejar. Inclusive, eu acho que ele tem 4 estrelas no Scoop da minha avaliação, justamente porque essas lacunas não foram preenchidas e ficaram muitas perguntas. Essas perguntas não acontecem com quem viu o filme, nada disso é levantado por quem viu o filme, né? Não fala do amante da Sônia, os apagões da Eva ficam, né, a dúvida, as questões da Ana também, mas principalmente essa questão do abuso não é dado tanto a entender que o Vicente cometeria algo assim. O filme é bem mais vago nessa questão. Só que eu acho que o filme é bem mais conversado, tipo, ele é bem mais fechadinho, bem mais redondinho, coisa que o livro não foi. Ele deixou muitas pontas soltas, muitas lacunas abertas e... Sinceramente, não vou dizer que eu não recomendo, é um livro bom. Só que dentre as obras do Rafael Montes, eu acho que ela é a que eu menos recomendo, principalmente se a pessoa não conhecer o Rafa. Porque eu acho que ela vai dar uma afastadinha do universo Rafael Montes, porque ela tem essas pontas soltas que tiram um pouco do brilho do livro. Mas... é isso. Tirando isso, o livro é muito bom, a história dele é muito boa, o plot dele é muito bom, é bem inesperado. Mas é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima página.